Alô, turminha. Tudo bem? Tudo bem com vocês, galera? Eu desejo que todos vocês estejam excelentes, tá bom? E claro, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula, tá? Comunicação eficaz verbal e não verbal. E, gente, a nossa primeira aula nós entendemos o que é um atendimento excelente e por que ela é tão importante. Hoje a gente vai se conectar, né, no como, né, por que, né, no como, na verdade, fazer isso acontecer totalmente na prática. Ali, naquele seu dia a dia, né, naquele calor do momento, gente. E eu quero que vocês, né, saibam, ó que legal, adivinhem qual a ferramenta, gente, mais poderosa que temos para criar experiências incríveis. Qual que vocês acham aí, gente? Pensei um pouquinho. Ah, não sei, professor. Gente, é a comunicação, tá? Mas calma, gente. Não é qualquer comunicação, não. Não é aquela conversa meia boca, né? Cheio de vícios de linguagem, com o celular na mão e a cabeça longe ali, né, gente? Estamos falando de uma comunicação de verdade, que conecta, que resolve e que transforma uma simples interação em uma experiência ali totalmente diferente, uma experiência boa e que vai ficar na memória daquela pessoa. Algo aí realmente memorável, como diz a palavra ali, tá? Eu sei que quando a gente fala, gente, em comunicação, parece algo ali muito teórico, algo chato, né? Daquelas coisas que todo mundo fala, mas ninguém realmente ensina como fazer, tá? Mas eu quero que vocês se preparem, porque, gente, na aula de hoje vai ser totalmente diferente, tá? Vocês vão sair daqui entendendo exatamente como usar as suas palavras, o seu corpo, sua mente, a sua escuta para se tornar um profissional muito mais eficaz. E olha, gente, que isso não serve só para o trabalho, tá? Mas para a vida de vocês inteira. Ah, gente, e não se preocupem, nada de linguagem complicada ou conceitos impossíveis, né? Vou mostrar aqui hoje para vocês como coisas simples, como o tom de voz e o jeito que você olha para a pessoa, até, gente, como você fica em pé pode mudar completamente, né, o resultado de um atendimento, tá certo? Então, espero que vocês estejam aí todos muito bem preparados, né? Porque a gente vai descobrir aqui o segredo da comunicação, aquela que realmente é boa, aquela que realmente faz sentido a gente estar ali, a gente se sente bem estando conversando com aquela pessoa e é aquela comunicação, gente, que realmente encanta, tá? Então, vamos aqui juntos. Já vou mudar aqui para o próximo slide, gente. Bom, antes da gente se conectar totalmente aqui nos conceitos e técnica, gente, eu quero, né, falar para vocês aqui e vamos combinar direitinho o que a gente espera, né, que vocês conquistem na aula de hoje aqui comigo, tá? Porque, gente, sabemos disso, eu sempre falo para vocês, não adianta nada a gente falar e vocês saírem daqui sem saber aplicar, certo? Não adianta a gente ficar na teoria e depois não conseguir levar para a prática, tá bom? Então, bora para os nossos 3 objetivos aqui, claro, os principais de hoje, tá certo? O primeiro se conecta a desenvolver habilidades de comunicação verbal e não verbal. Gente, isso aqui é o básico, que não é básico, tá bom? Comunicação verbal é o que a gente fala, tá? São aquelas palavras que escolhemos, né? O tom de voz que a gente usa, a clareza que temos ali, tá certo? Já por outro lado, temos a não verbal, gente, que é tudo
aquilo que a gente diz sem falar nenhuma palavrinha. Só nossa postura, o nosso gesto, a nossa expressão facial, o nosso contato ali de olhares ou visual, né? É isso, gente. É a forma não verbal de se comunicar, tá certo? Então, vocês podem ver que são várias vertentes aí. E eu quero que vocês acreditem, gente. A não verbal frequentemente fala muito mais alto do que a verbal. Acreditem nisso. Eu acredito que vocês saibam disso, né? A gente aprende muito cedo, na verdade, principalmente se você é igual a eu, que fazia muitas coisas para a mãe, para estressar um pouquinho, né? E nossas mães têm muitas formas, e pai também, de fazer coisas não verbais, de olhar, né? Daquela olhada fechada, você já entende o que está se passando, ou pior, o que pode acontecer, não é mesmo? De apanhar ali. Então, isso é a forma não verbal. E como eu disse, acredita, gente, essa forma é muito utilizada. E como eu disse, é a mais aí que tem a fala mais alto do que a verbal, tá certo? E não é uma mensagem contraditória que confunde o cliente, gente. É sempre ali, né, a questão de vocês aprenderem a harmonizar essas duas dimensões e passar sempre uma mensagem que querem realmente passar, tá bom? Para que o cliente não se confunda, certo? O segundo tópico é a escuta ativa, gente. Aqui é onde a magia acontece. Realmente é onde a magia acontece. Escuta ativa não é só, gente, a gente apenas ouvir, não é só a gente estar ali e ter dois ouvidos. É ouvir com todos os sentidos. É a gente demonstrar, né, que realmente está interessado naquele momento, você está realmente escutando o outro lado ali. É fazer a pessoa se sentir muito mais importante ali, né? Aquela pessoa se sentir importante do mundo, a mais importante do mundo naquele momento. E isso é muito bom, tá? Vocês vão aprender algumas técnicas aqui específicas que vai fazer com que você pratique isso. Você tenha realmente uma escuta que vá fazer com que o cliente se sinta compreendido, né, entendido ali. Por que, gente, eu digo isso? Muitas das vezes, né, o problema que ele apresenta não é o problema real que ele tem. Muitos clientes são assim, né? Eu já trabalhei em escolas, já fui vendedor, né, gente? E quando a gente parte do princípio ali de venda, nunca dá certo. Agora, quando você é um consultor, você realmente sabe o problema real ali, que você muitas das vezes descobre com o cliente, ele vai ali sem saber o que ele quer, o que ele quer investir, qual curso ele quer iniciar, vocês já devem ter se pego assim, né? E lá você é direcionado, né? E isso faz com que você tenha o quê? Essa questão do feeling, o feedback do cliente sempre positivo. Você escutou ele, você direcionou ele e o melhor de tudo, você foi um médico, você foi atrás e direcionou para algo que ia melhorar a vida dele, entregou o remédio ou serviço, que é o produto, né? Onde fez com que ele ficasse ali feliz, né, gente? E por que eu digo isso? Muitas das vezes o cliente não sabe o que ele precisa. E quando a gente descobre, né, o que é real que ele precisa, magicamente oferecemos soluções muito melhores. Tá bom, gente? Não se esqueçam disso, tá? E 3, superar barreiras de comunicação, gente. Gente, vocês sabiam que, mesmo com as melhores intenções, a comunicação pode também ser falha? Ela pode falhar também, né? Às vezes é um ambiente que é barulhento, né? Às vezes são alguns jargões ou palavras mais técnicas que a gente usa sem perceber, né? E às vezes são os nossos próprios pré-julgamentos mesmo que atrapalham todo esse ciclo, gente, tá? Nesse objetivo, o que eu quero que vocês aprendam, né? A identificar todas essas barreiras e, gente, mais importante, como derrubar todas elas.
Porque nada adianta saber a gente se comunicar bem se existem obstáculos no caminho que vai impedir que a mensagem chegue como ela deveria chegar, tá? E isso é perigosíssimo, tá bom? Tem que tomar cuidado. Então, primeiro a gente domina como se comunica, tá? Então ali é a questão do desenvolver habilidades da comunicação verbal e não verbal. Depois, gente, a ideia é a gente aprender a escutar de verdade, que é a nossa escuta ativa. E, finalmente, aprende a remover os obstáculos, que é o quê? As barreiras que a gente sempre vai encontrar no dia a dia, né? E no final da aula de hoje, eu quero que vocês, né, vocês vão ter, na verdade, um kit completo de ferramentas de comunicação que vão usar ali pro resto da vida de vocês. É muita soft skill hoje. Então, quero que vocês estejam prontos para começar aqui a nossa jornada juntos, porque o primeiro conceito que a gente já vai explorar aqui são os componentes básicos da comunicação, gente. Por quê? Antes de aprimorar qualquer coisa, gente, a gente precisa entender como que ela funciona, como que é o mecanismo dela, né? Então, sempre ali para o mais simples, para que a gente aprimore, né, de maneira essencial e vocês fiquem expert na comunicação aí, tá certo? Então, agora aqui para o slide, né, onde o título, vamos falar um pouco de componentes da comunicação, gente. Tá? E antes da gente conectar aqui, a gente precisa entender, gente, como a comunicação funciona de verdade, tá? A questão aqui é o que, gente? Não é simplesmente um falar e o outro, né, ouvir. Nem toda a estrutura ali por trás, tá? Então, o que eu quero que vocês imaginem ali como uma partida mesmo de videogame online, tá? Você é o emissor, tá? Olhem aqui. O emissor quer passar uma informação pro seu amigo, tá? Que é o famoso receptor, né? Durante uma missão muito importante, tá? Vocês ali estão no mesmo local, né? No chat de jogo. Você manda uma mensagem, vem pela esquerda. Ele recebe e reage ao feedback. Ou vai pela esquerda, ou pergunta qual esquerda, né? Ou nem entende e faz outra coisa, né? No atendimento, gente, é exatamente a mesma dinâmica. Vamos destrinchar cada um dos componentes aqui, ó. Emissor. Gente, esse quem que é? Né? Quem envia a mensagem, gente. Esse é você, o atendente. Quem inicia a comunicação com um objetivo muito claro, gente. Mas, prestem atenção, ser o emissor de informação não é só falar, tá? Você também tem que entender e também fazer. É como, gente, ser ali um streamer, tá? Você precisa passar ali a informação de forma clara, tá? No tempo certo, considerando quem está do outro lado. E quem está do outro lado é o receptor, o cliente, gente. A pessoa que recebe sua mensagem é ele, tá? E aqui tem um segredo muito importante. Cada receptor, gente, quem recebe a mensagem é uma pessoa única. Ele é único. Tem aquela pessoa que ela é um pouco apressada ou estressada. Tem aquela pessoa que é mais detalhista, né, que é o desconfiado, né, e o que não entende nenhum tipo de termo técnico. Então, sua missão como emissor é adaptar a mensagem para cada tipo de receptor. Então, mensagem, o conteúdo em si, mas não só as palavras, gente. É aquela questão da informação, mas a intenção, mas o que? A emoção por detrás de tudo, tá? Então, uma mesma frase como vou ver o que fazer, tá? Pode transmitir confiança ou desinteresse dependendo de como você fala, tá? Canal.
onde a comunicação acontece, gente. É o meio ali da transmissão, como vocês estão vendo aqui. Pode ser aí algo presencial, telefone, WhatsApp, e-mail, chat, né? Então, cada canal tem as suas regras. E, claro, gente, no presencial você tem uma vantagem da comunicação não verbal. No digital, precisa ser mais claro, né? Ainda mais nas palavras, né? Já diferente presencial, você consegue lidar de todos os tipos, de todas as maneiras de comunicação, tá bom? Agora o próximo tópico aqui, tá, gente? Lembrando, ó, falamos aqui do emissor, receptor, mensagem. Estou falando agora do feedback aqui, ó. A parte que muitas empresas, muitos lugares ignoram, gente. É a resposta 100% do receptor que mostra, gente, se ele entendeu a sua mensagem. Então, pode ser algo aí verbal, saquei, ou não verbal. Acenar com a cabeça de expressão confusa, tipo, não entendi, queridão. Agora não vou falar. Entende? Feedback, gente, é o termômetro da comunicação. Se você não prestar atenção nele, gente, está comunicando-se às cegas. É aqui que vou trazer, na verdade, já um exemplo real do dia a dia de vocês. Tá certo? Então presta atenção. Emissor, vocês como atendentes, tá? Receptor, o cliente, tá? Seu pedido chega em 3 dias úteis. Canal, chat online, feedback, cliente pergunta. Isso conta a partir de hoje. Isso mostra que ele não entendeu completamente, né? A comunicação só é bem sucedida quando essa corrente toda funciona, gente. Então, se a gente mandou algo para ele e ele não entendeu 3 dias útil, algo está errado na comunicação ali da minha plataforma, da maneira que eu me expressei. Então, se qualquer um desses componentes falharem ali, né, a mensagem não chega como deveria, tá? E adivinha, gente, quem é o responsável por garantir que funcione? Exatamente, são vocês, como emissores profissionais. Então, no nosso próximo slide aqui, a gente vai se aprofundar no primeiro grande pilar, gente, a comunicação verbal. Então, quero que vocês foquem aqui, que a gente vai descobrir como pequenas mudanças nas nossas palavras que vocês usam pode transformar completamente o atendimento. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, gente, agora sim, vamos falar sobre o poder das palavras, gente. A comunicação verbal é tudo aquilo que sai da nossa boca, ou que a gente digita também, tá bom, gente? Então, são palavras escolhidas. Então, a estrutura das frases, o tom de voz, e acredita, gente, pequenas mudanças nesse momento aqui fazem uma diferença gigantesca. Então, vamos pegar aqui como exemplo que vocês com certeza já ouviram aí, por aí, já ouviram falar, né? A frase A. Primeira, não sei, não é da minha área, tá? Ou aquela B, deixe-me conectar você com quem é especialista nisso. Perceberam a diferença? As duas frases basicamente estão dizendo a mesma coisa. Uma disse para mim, deixe-me conectar você com quem é especialista nisso. E a anterior, que é a A, falou, não sei, não é da minha área. Vocês entenderam? E ela diz a mesma coisa, né? Mas a primeira passa o quê? Frustração. E a segunda passa solução. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora, gente. Clareza e objetividade. Sejam sempre, sejam diretos, sem serem grosseiros. O cliente não quer rodeios, né? Quer a resposta. Mas temos que ter atenção. Ser objetivo, gente, não é ser seco. É como dar uma rota no Waze. Vira direita a 200 km. É melhor que mais para frente você vira. Ou siga reto um pouco e depois vira.
na prática, gente. Em vez de vai chegar em alguns dias, digam, seu pedido chega quinta-feira. Em vez de é um produto bom, vocês vão dizer, ele tem 2 anos de garantia e 5 funções principais. Isso é linguagem positiva, gente. Aqui é onde realmente aquela magia acontece. O nosso cérebro, gente, ele processa melhor o que pode, né, fazer do que o que não pode. Então, um exemplo. Não temos em estoque, né? Outro, posso encomendar para chegar amanhã. A diferença. O outro, não aceitamos devolução depois de 7 dias. Olha que negativo, né, gente? Não aceitamos devolução depois de 7 dias. Ou melhor, você tem 7 dias para testar e se arrepender. Veja, gente, como a segunda opção de cada um dos exemplos aqui soa muito melhor, mas muito melhor. É a diferença entre criar o obstáculo e apresentar a solução, né? Evitar negativas desnecessárias. Claro que às vezes, gente, precisamos dizer um não, mas até isso pode ser feito de forma mais positiva do que algo que ele sinta que é 100% negativo, né? Em vez de um não podemos fazer isso, né? Tenta responder de outra maneira. O que podemos fazer é e traga uma solução. Em vez de não sei, diga vou descobrir para você agora mesmo, né? Tom de voz e não são só as palavras, é como elas são ditas também, gente. Tom de voz, tá? Mesma frase, tom de voz diferente, né? Então tudo bem com um tom de cansaço, tem um tudo bem com energia, né? Então, ó, tudo bem, né? Tudo bem, né? E aquele desinteresse também, pode deixar. Ou pode deixar, tá? O tom de voz, gente, carrega 38% do significado do que você diz. Pois não, bendito, pode fazer o que o cliente se sinta acolhido, né? Pois não, mal falado, maldito, pode fazer ele se sentir incômodo na hora. E sempre aqui com uma dica para vocês, ó, dica de ouro. Pensem sempre em transformar o problema em possibilidade, tá bom? Isso vocês têm que fazer sempre. O cliente não quer ouvir o que não pode ter, gente. Ele quer saber o que pode ter. Então, essa mentalidade bem positiva e falas positivas mudam tudo. E no próximo slide aqui a gente vai falar, né, a parte mais sutil e mais super poderosa aqui da comunicação, que é a não verbal. Então, se preparem que a gente vai descobrir como o nosso corpo fala e muitas vezes ele fala, mas fala muito mais alto do que as nossas próprias palavras aí, certo? Então, bora lá. Olha lá. Bom, agora, gente, vamos entrar numa área, vamos chamar aqui que a gente vai entrar num território, né? Deixa eu ajustar aqui a minha câmera rapidinho, que agora a gente vai ter que focar bastante e falar muito sério ali, tá bom? Então, bora lá. Aqui a gente vai entrar, gente, num território super interessante. Tudo aquilo que você comunica sem falar ou sem sequer dizer uma palavra, vocês já chegaram em algum lugar e só pelo jeito que a pessoa te recebeu, você já sentiu se ela estava feliz em ver você ali ou se estava se sentindo incomodada com a sua presença, né, gente? Isso mesmo. É a comunicação não verbal em ação, tá? E ela, gente, ela é responsável, olha isso, gente, olha isso. Ela é responsável por incríveis 55% do impacto da sua mensagem. Enquanto as palavras verbais e faladas, gente, só representam 7%. O tom de voz, 38%. Não é uma loucura isso? O
que vocês acham, gente? Eu vou falar de novo aqui para vocês entenderem. Gente, a ação não verbal ela é responsável por 55% do impacto da mensagem que você quer passar. A verbal só 7%. Olha como que isso é incrível. E às vezes a gente não sabe disso, né? E o tom de voz em 38%. Então quer dizer, da maneira que eu falo, né, ou me expresso é muito maior, né? E isso é loucura total. Mas bora destrinchar aqui os elementos principais aqui eu vou trazer para você, tá? Primeiro, gente, postura corporal. Como você se posiciona, né, num espaço fala muito de você, gente. Então, um exemplo: postura aberta, braço solto, né, corpo voltado para o cliente, né? Isso diz o quê? Eu estou disponível, te recebo, quero te ajudar, tá? Por outro lado, a gente tem aquelas pessoas de postura mais fechada, né, gente? Os braços cruzados, o corpo já virado, prestando atenção em outra coisa, falando com você no mesmo momento, né? Ou no mouse, no computador. Gente, isso grita para a pessoa: não me incomode, estou ocupado, não quero conversar, né? Então, num atendimento presencial, a sua postura, gente, é o primeiro sinal que o cliente capta, tá? Antes mesmo de você abrir a boca. Então, um exemplo: gestos, suas mãos podem ser suas maiores aliadas ou as suas piores inimigas, gente. Gestos abertos como palma para cima, movimento suave. Isso transmite o que, gente? Sinceridade, vontade de ajudar, tá? Por outro lado, gestos fechados. Isso vocês devem ter visto muito, até mesmo vocês, quando se estressa, faz isso. Mão no bolso, braço cruzado. Gente, isso é horrível e passa uma mensagem defensiva imensa. E também que a pessoa não está interessada, já passa uma mensagem de desinteresse, tá certo? E gestos nervosos, gente, ficar mexendo em coisas, né? Tamborilar os dedos, né? Ficar mexendo. Gente, isso mostra ansiedade e falta de confiança, tá bom? E uma dica que eu quero trazer aqui para vocês, gente. E uma dica que eu quero trazer para vocês aqui, até para que, né, vocês entendam essa dica como profissional, entendam isso. Usar gesto para ilustrar o que se fala. Então, um exemplo: mostrar tamanhos, indicações, direções, né, ajuda muito na compreensão. Gente, contato visual também. Então, nos olhos que a conexão acontece, gente. Olhar nos olhos sem ser um olhar fixo e assustador, claro, né, para intimidar, demonstra um interesse muito grande, confiança enorme, tá bom? E tem o outro lado também, que é o olhar perdido, né, gente? Então, olhar para o relógio, celular, ficar olhando para outras pessoas, passa mensagem horrível: quero estar em qualquer lugar, menos aqui com você, né? E isso é ruim, não é mesmo? Aquele olhar tenso, gente, aquela encarada fixamente, sabe? Pode intimidar também, deixar o cliente um pouco desconfortável, né? Ele não sabe se você está, o famoso, medindo ele, encarando ele, ou se é realmente um olhar sincero. O ideal é manter aquele contato, gente, visual natural, né? Como uma conversa normal ali com seus amigos, né? Expressão facial, o seu rosto, gente, é um painel de emoções. Então, aquele sorriso, né? Gente, sorriso acolhe, aproxima e humaniza o atendimento, né? Aquelas sobrancelhas franzinas, gente, pode identificar confusão ou preocupação, tá bom? Cara fechada, gente, afasta as pessoas e cria barreiras invisíveis, tá? E lembre-se, gente, mesmo no atendimento por telefone, as pessoas ouvem seu sorriso através do tom de voz. Então, um exemplo: tom de voz, como você diz, é tão importante quanto o que você não diz. Então, um exemplo: sua voz morna e monótona, né? Passa aquele tédio no telefone, aquele desinteresse, né? A voz muito alta e acelerada pode soar como algo agressivo ou nervosismo, né? A voz calma e clara transmite segurança e profissionalismo, tá? E o tom ideal é aquele que se adapta às situações.
ter um momento mais energético para animar, mais suave para acalmar. E cuidado, a gente tem que ter sempre especial, gente. Braços cruzados. Esse gesto quase sempre é interpretado como resistência, gente. O fechamento ali é defensiva, né? Mesmo que você esteja só com frio ou mais confortável assim, o cliente não sabe disso. Então é melhor a gente evitar, tá bom? A comunicação não verbal é como o modo sutil do jogo. Não aparece nas estatísticas, mas decide o resultado. E no próximo passo aqui, gente, a gente vai falar sobre habilidades que poucas pessoas dominam, mas é muito importante, que é a escuta ativa, tá certo? Então, espero que vocês estejam entendendo. Esse momento da comunicação não verbal é uma ferramenta poderosíssima, vocês vão poder utilizar aí, né? E vai fazer com que você tenha completamente, né, esse diferencial na hora de se comunicar, escutar, conseguir pegar informações antes mesmo até da pessoa falar algo, tá bom? Então, bora aqui pro nosso próximo slide. Deixa eu ajustar aqui. Aí, prontinho. Certo? Acredito que vocês estejam vendo aí. Então vamos lá, gente. Escuta ativa, gente. Não é simplesmente, eu sempre falo isso, gente. Isso aqui é um superpoder secreto de muitos profissionais, tá? Só que escuta ativa não é simplesmente a gente apenas ouvir a pessoa. É ouvir com todo sentido. Como assim, gente? É você mergulhar realmente na realidade do cliente. É demonstrar que você está interessado pela pessoa e que ela está ali, né, falando, abrindo o coração e você está prestando atenção 100%. Enquanto, gente, a maioria das pessoas só espera a vez de falar, tá? Quem domina aqui a escuta ativa, né, realmente entende o que o cliente precisa, tá? Muitas das vezes, mesmo que ele, mesmo dele saber explicar, então vamos agora aos pilares fundamentais aqui, que é ouvir com atenção total. O que significa, gente? Abaixar o celular, né? Então, aquela espiadinha rápida já quebra toda a magia. Manter o contato visual, gente, mostra que você está presente ali com ele, né? Acena com a cabeça, sinal universal que estou acompanhando, tá? Não ficar olhando para o relógio. O tempo do cliente, gente, é tão importante quanto o seu. É sobre dar ao cliente a sensação de que aquele momento ele é a pessoa mais importante do mundo para você, né? Não interromper, gente. Isso parece básico, mas é onde a maioria peca, né? Deixe o cliente concluir o raciocínio dele. Mesmo que você já saiba onde ele quer chegar, não é mesmo? Resista à tentação de terminar as frases. Isso, gente, passa pressa e falta de paciência, né? Então, qual que é a ideia? Espere a pausa natural antes de responder. Isso mostra respeito pelo tempo de fala dele. Temos que sempre lembrar, quando você interrompe alguém, gente, além de ser rude, né, pode perder informações ali importantes que ele quer compartilhar. Então, mostrar interesse, gente. Segundo tópico, isso vai além de ouvir. É fazer o cliente sentir que está sendo ouvido, gente. Então, use expressões como entendo, compreendo, faz sentido. Vocês viram que tranquilo, mas é algo muito bom até de nós ouvirmos aqui. Faça pequenos acenos de concordância. Mantenha a postura inclinada levemente para frente, um sinal de interesse também. Evite distrações, aquele olhar perdido no vazio. Gente, isso é percebido de imediato pelo cliente, tá? Repetir ou resumir, essa é a técnica mais poderosa de todas, gente. Então, pelo que entendi, você precisa de... Deixa eu ver se captei tudo. Você quer? Se eu resumir corretamente, o problema é... Gente, isso não só confirma que você entendeu,
como dar chance para o cliente corrigir qualquer mal entendimento. Então, fazer perguntas esclarecedoras é importantíssimo também, gente. As perguntas certas na hora, pode me dar um exemplo? Pergunte para ele. O que você acha que seria o ideal para você nessa situação, né? Há mais alguma coisa que eu deva saber? Né? Então, perguntas abertas, gente, incentiva o cliente a compartilhar mais e mais detalhes que podem ser cruciais. Bom, a escuta ativa é como um cheat code no atendimento, gente. Um código de trapaça ali, vamos dizer, algo bom, no nosso caso aqui, tá? Ela revela informações que outros perdem, cria conexões genuínas e transforma o cliente em fãs incondicionais, gente, tá? E no próximo slide a gente vai falar sobre os inimigos da comunicação eficaz, as barreiras, né, gente, que atrapalham tudo que aprendemos aqui até agora. Então, bora lá. Bom, agora que a gente já aprendeu a se comunicar de forma eficaz, vocês viram, né? Precisamos falar um pouquinho dos vilões aqui, que podem atrapalhar toda a nossa conexão que a gente está construindo, tá? Imagina uma cena, você está tentando explicar algo super importante para um cliente, mas tem uma obra barulhenta do lado de fora. Ele não entende os termos técnicos que você usa e ainda por cima você checa o celular a cada 2 minutos. Qual que é o resultado, gente? Comunicação vai para o espaço. Esses são exemplos clássicos de barreiras de comunicação e elas aparecem quando a gente menos espera, tá? Vamos conhecer aqui os principais sabotadores, gente. Ruído externo. Esse aqui é o mais óbvio, mas o mais subestimado. O que é, gente? Qualquer interferência física no ambiente, uma obra, uma música, uma outra conversa, um trânsito, ar-condicionado muito barulhento, né? Impacto. O cliente precisa se esforçar para te ouvir, cansa mais rápido e pode perder informação importante, como vencer. Tudo isso, gente, muda de ambiente quando possível, fala pausadamente em casos extremos, até pedir, posso repetir, você pode fazer. O ruído está atrapalhando jargões e termos técnicos? Pecado capital de quem quer parecer inteligente, gente. O que então, usar linguagem específica da sua área que o cliente não domina, né? Um exemplo, precisamos fazer um deploy do patch. Gente, isso requer chargeback. Vou acionar o SAC, né? Impacto, gente. O cliente fica com vergonha de pedir uma explicação, finge que entendeu, né? E não segue as suas orientações. Como que a gente vence isso, professor? Falar como se estivesse explicando para um avô, ao invés de precisarmos, né, reindexar o database, diga, vamos reorganizar as informações para encontrar mais rápido. Falta de atenção, gente. A era digital tornou isso uma epidemia, tá? Epidemia mesmo. O que é aquela olhadinha no celular, a tela no computador piscando, pensar na reunião seguinte, enquanto o cliente fala, né, gente? O impacto é o cliente perceber de imediato que não tem atenção total e se sente desvalorizado, não é mesmo? Como que a gente vence isso, professor? Pratique o foco total. Celular no silencioso, notificação desligue, olho no olho ou na câmera, mente presente, né? E é isso. Pré-julgamento, gente. O inimigo invisível, né, que mora na nossa cabeça. O que é, gente? Aquelas vozinhas internas que, esse cliente é mais um chato, já sei onde isso vai dar, ele não vai comprar nada aqui mesmo, né? O que isso faz de impacto, gente? Sua comunicação fica mais contaminada, tom de voz robótico, falta de empatia, né? As soluções que você vai fazer é meia boca. Como que a gente vence isso? Entre em cada atendimento como se fosse o primeiro do dia. Então, dê a cada cliente a chance de surpreender positivamente barreiras culturais e geracionais, tá? Bom, num país, gente, diverso como o nosso, que é o Brasil, isso é crucial. O que é gíria que só uma turma entende, referências que não são universais, gesto que significa uma coisa diferente em cada região, isso é ruim. O impacto é o quê? O
cliente pode se sentir excluído ou até ofendido sem você nem perceber, né? Como que a gente vence isso? Observe e se adapte ao perfil de cada cliente, né? Com o idoso, seja mais formal, com um jovem mais descontraído um pouco, sempre testando o terreno. Lembre-se, gente, identificar barreiras já é metade do nosso caminho, tá certo? Bom, agora a gente vai para o slide 8, onde eu vou fazer com que vocês coloquem a mão na prática, atividade prática aí, para encerrarmos a aula de hoje, tá bom? A missão é, vamos assistir um vídeo curto, pode ser um comercial, uma cena de filme ou série, vocês vão assistir, ou um vídeo de atendimento real mesmo, gente. No YouTube tem isso, tá? E vocês vão fazer uma análise detalhada da comunicação que acontece ali, tá? Então, passo a passo. Escolha um vídeo, pode ser de 2 a 3 minutos, de qualquer situação de atendimento. Sugestão, tá? Cenas de como defender um assassino, né? Advocacia. The Good Doctor, que é medicina. Brooklyn Nine-Nine, que é de polícia, né? Ou aqueles vídeos que de atendimento engraçado, vergonha alheia, né? O importante é ter uma interação clara entre o profissional e o cliente, né? Ali. Segundo, identificar, né, os elementos verbais. Eu quero que vocês anotem ali, né? O quê? A clareza, as frases eram entendíveis ou cheias de volta. Tom, a pessoa falava com energia, cansaço, irritação. Linguagem, né? Usava a palavra positivo ou negativo, tá? 3, identificação dos elementos não verbais. Então, tudo que não foi dito, postura, né? Como que estava, né? Aberto, os braços fechados, as mãos ajudam ou atrapalhavam, a expressão facial combinava com o que era dito, tá certo? 4, buscar pela escutativa ou pela falta. No momento mais importante, teve interrupção, a pessoa resumiu o que ouviu, demonstrou interesse, né, ou não. Então, tudo isso vai estar ajudando muito vocês aí, tá bom? Põe em prática, se não entenderam, voltem um pouquinho a aula aí, revejam, porque isso vai mudar totalmente o seu dia a dia. E o melhor, isso aqui é tudo soft skill, algo que nunca ninguém vai tirar de vocês aí, a educação, tá bom, gente? Muito boa aula de hoje e encerramos por aqui. Até a próxima.